Nós vamos continuar o texto, falando do pacto da adoração, de Malaquias capítulo 2, versículos de 10 a 12. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ali, para você ler com a gente. Malaquias capítulo 2, versículos de 10 a 12. Nós vamos estudar só esses versículos hoje, porque eu vou dividir essa mensagem em 3 partes, tá bom? O pacto da adoração aqui justamente vai trazer uma ideia, vai trazer uma ilustração, que é justamente o pacto matrimonial. Malaquias vai usar o pacto do matrimônio para ilustrar o pacto que Deus tem para com o povo de Israel. E ele vai falar isso de uma aliança. E eu quero hoje falar para os irmãos hoje, o que significa uma aliança com Deus. O que significa essa adoração pactual. Porque você vem toda semana adorar a Deus. O que envolve esse pacto? E fazer justamente uma ligação dentro desse contexto conjugal. Semana que vem, nós vamos falar sobre como que se quebra esse pacto através do divórcio. E o que desencadeia isso? O divórcio, justamente, também traz essa imagem de quebra da aliança do povo para com Deus. Assim como a aliança de um casamento aponta para a aliança com Deus, uma aliança de adoração, o divórcio também aponta para um povo que está agora se distanciando de Deus. E eu vou fazer depois um parênteses, porque tudo isso vai gerar uma série de discussões e perguntas. Bom, então divorciados agora, podemos nos recasar, constituir novas alianças? No terceiro domingo eu vou falar sobre isso, tá bom? Então já estou adiantando para vocês os temas das próximas mensagens aqui. Mas hoje nós vamos falar sobre aliança, tá? Capítulo 2, versículo 10, ele diz assim, acho que eu pus aqui, mas pode acompanhar na sua Bíblia aí, tá bom? Malaquias capítulo 2, versículo de 10 a 12. Não temos todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, e abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente ofertas ao Senhor dos exércitos. Eu vou continuar lendo o texto aqui, para a gente contextualizar um pouquinho melhor aqui. Versículo 13. Não está aí, pode abrir na sua Bíblia. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choros e gemidos, porque ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher de sua aliança. Não fez o Senhor somente um, mesmo que lhe sobrasse o espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Vocês estão cansados do Senhor com suas palavras? E ainda perguntam, em que nós cansamos? Nisto de dizerem, aquele que fazem o mal, passam por bons aos olhos do Senhor, e desses que ele agrada, ou onde está o Deus da justiça? Nós vamos dividir aqui, como eu disse, esse texto, tá bom? Primeira parte hoje dessa mensagem, dos versículos de 10 a 12, falando sobre aliança. E aqui, irmãos, tenham em mente isso, porque Malaquias está usando um relacionamento conjugal para descrever o que isso aponta, o que isso desemboca ali na aliança, o que isso vai refletir na aliança com Deus. Malaquias quer explicar a aliança do povo de Israel para com Deus e usa aqui o casamento, a relação matrimonial, para descrever isso. Deu para entender aqui? E vai agora, na próxima semana, descrever o quanto o divórcio também expressa essa quebra dessa aliança. Logo, nos versículos de 10 a 12, nós precisamos lembrar que ele está caminhando paralelamente aqui.
lembrando do povo que está agora numa aliança com Deus, e ao mesmo tempo exortando aqui essa convivência conjugal que agora está sendo deturpada, e justamente demonstrando o quanto tem sido deturpado essa relação do povo para com Deus. Ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ele está dizendo, olha, o povo de Israel fez uma aliança com Deus, precisa tomar cuidado com essa aliança, porque essa aliança envolve adoração. E isso aqui, você, casado, você nessa relação matrimonial, aponta para isso. Por isso, a aliança matrimonial, ela aponta para algo muito maior que apenas a sua vida conjugal. É isso que Malaquias descreve. É isso que eu quero aqui apontar para os irmãos essa noite, quando descrevo que a nossa visão precisa estar além daquilo que o mundo estabelece, inclusive no que se refere ao próprio casamento. E aí a gente pergunta assim, mas pastor, o que tem a ver casamento com adoração ao Senhor? O que tem a ver casamento? E aqui a gente, quando olha para o texto, vai dizer assim, poxa, Malaquias está falando de adoração, mas de repente ele vai falar sobre casamento. Por quê? Porque casamento, ela impacta a nossa adoração. A relação conjugal, a aliança conjugal, ela impacta na forma como nós adoramos. E isso não é apenas algo do Antigo Testamento. Por exemplo, 1 Pedro, lá no Novo Testamento, Pedro vai dizer assim, maridos, vós igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento. Marido, sabe a vida? O que é a vida comum do lar, marido? Mas vamos ajudar os maridos? Lavar a louça, cuidar das crianças. Saber o que está acontecendo na sua casa, porque o marido chega em casa e fala assim, cadê a minha mulher? Ela está internada já 15 dias no hospital. O marido, porque ele é alheio às coisas de casa. Porque o marido chega em casa e fala, cadê meu filho? Já casou, já foi embora, e você nem percebeu? Maridos, viver a vida comum do lar. Vocês estão rindo? Tá bom? Ele vai dizer assim, com discernimento, dando honra à esposa. Dando honra à esposa. Amém, irmãs? Dando honra. Essa mulher de Deus na minha vida. Ô mulher. Abra a porta para ela, seja educado, trate com honra, fale com calma. Amém, irmãs? Não é? Trate com honra, tá bom? Porque ela é a parte mais frágil. Algumas pessoas, algumas mulheres ao ouvir isso, vai dizer assim, ai meu Deus, porque eu não sou frágil, eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher macho. Tá bom. A Bíblia que está dizendo aqui, trate homem como uma parte mais frágil. Você, se tiver um carro vindo na sua frente, você joga ela para o lado e se joga na frente do carro para proteger ela. Amém, irmãs? Se tiver alguém roubando, você enfrenta o ladrão, brincadeira, e protege a sua esposa. Não sai correndo e deixa ela lá com o ladrão. Outro dia eu vi um vídeo disso, estava lá os dois casais de namorada, o ladrão abordou, o cara se mandou e largou a namorada lá, rapaz. Foi, menina, larga disso aí, que isso aí é um banana. Larga disso aí. Proteger. Por serem coerdeiras da mesma graça de vida, agindo assim. Olha só que interessante, por que isso tem a ver com a adoração? Porque agindo assim, suas orações não serão interrompidas. Olha só que interessante. Que quando o casal, essa relação de aliança matrimonial, tem relação com a nossa adoração. Porque aqui, quando nós não estamos bem no nosso relacionamento conjugal, quando essa aliança está quebrada, há um problema aqui que Pedro aponta em relação à nossa oração. Sim ou não? Se está um problema conjugal, você não fala nem bom dia, o que dirá? Orar. E a propósito aqui, eu acho que vai além, onde as orações sequer aqui são ouvidas. Porque agora eu vou orar, dentro de um contexto de matrimônio conjugal, bravo, irado, para que eu resolva o meu problema. Sim? E se você quer aprender a orar, tem que assistir a aula do Cláudio aqui, que ele falou sobre Romanos, sobre as nossas orações.
É interessante porque Deus, Ele responde às nossas orações. Se você pedir amor para Deus, Ele vai te dar? Sim ou não? Se você pedir assim, Deus, me ajuda a perdoar a minha esposa, Ele te ajuda? Ele não quebra o seu coração? Deus, ajuda a perdoar o meu marido, porque aquele preguiçoso, né, não toma banho faz um mês, mas me ajuda a perdoar. Ele não vai te ajudar a perdoar? Agora, quando eu estou bravo, eu faço esse tipo de oração? Eu consigo orar? Oração interrompida. Acabou a oração. Eu não tenho vontade de orar. Deu para entender aqui o problema? Como a nossa relação matrimonial está agora relacionada à nossa adoração. Mateus capítulo 5, versículos de 23 a 24, Jesus vai dizer assim, portanto, se estiver trazendo uma oferta ao altar, e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. É claro que aqui Jesus não está falando diretamente para a família, mas ele está dizendo, olha, tem algum problema? Resolva e adore. Já repararam que muitas vezes quando as confusões ocorrem quando a gente está vindo para a igreja? A propósito, as confusões ocorrem quando eu estou saindo da igreja também? Já viu isso? Tudo acontece quando a gente está vindo para a igreja. O filho vomita no carro, o filho não coloca a roupa que você colocou lá, dá problema na hora de saída, dá não sei o quê, e você já chega aqui na igreja como? Bufando, assim, ó. Deu para entender? Por isso há um pacto de adoração aqui, que se envolve e se relaciona com a família, com essa aliança conjugal. Por isso, o primeiro ponto que nós vamos observar lá em Malaquias é que a aliança de adoração, ela é prefigurada pela família aqui. Justamente trazendo, quando olhasse para a família, quando olhasse para essa aliança, deveria agora prefigurar essa aliança de Deus para com o povo. Ele vai dizer assim, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que então seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? O pacto de adoração que o Senhor estabeleceu é justamente prefigurado, ilustrado por esse contexto. E agora Malaquias vai descrever aqui que essas pessoas precisam trazer isso à sua mente, ao seu coração. Porque uma aliança matrimonial, ela é feita não por duas pessoas, e não com duas pessoas. Uma aliança matrimonial é feita com 3 pessoas. Marido, esposa e quem? O pastor? Não, Deus. Vou repetir. Uma aliança matrimonial é realizada entre marido, esposa e Deus. Deus é testemunha desta aliança. Deus está trazendo bênção agora sobre essa aliança. E profanar essa aliança é profanar o próprio Deus. Porque o casamento é um culto vivo a Deus. Deus faz parte dessa aliança como testemunha. Logo, Malaquias, apesar de não usar aqui apenas o casamento, nesse momento aqui o casamento, que ele vai falar um pouco mais lá na frente sobre isso, ele tem em mente essa ideia. Ele está citando, por exemplo, Isaías 64, versículo 8, como esse Deus que nos criou, como esse Deus que agora constituiu como criação o seu povo numa aliança. Mas agora, o Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras de Tuas mãos. Ele é o Criador de Israel. Ele instituiu essa nação. Ele instituiu esse povo numa bendita aliança. Ele não constituiu esse povo juntando pessoas de lá para cá e de todo lado. Não, Ele determinou isso numa eleição de amor. Começando lá com Abraão. O texto descreve essa condição do povo. E Malaquias está descrevendo, olha, não temos nós todos o mesmo pai? Lembrando aqui, se referindo aqui ao pai Abraão, a Isaac, a Jacó, aos seus filhos, fazendo justamente esse paralelo
quando Deus estabelece uma nação santa por meio de uma família. Deus estabelece uma nação santa por meio de uma família. Agora, a família era santa? A família de Abraão era santa? A família de Isaac era santa? Lembra de Isaac? Preferia um filho em detrimento do outro. A família de Jacó era santa. Lembra quem era Jacó? O ladrãozinho de bênção. Ou a enganadora. Mas assim Deus estabeleceu, por meio da sua graça, constituir uma nação santa por meio de um matrimônio, por meio de uma família. Esses filhos estão profanando esse pacto, essa aliança agora por meio de, e não ilustrando aquilo que Deus queria, por meio de alianças conjugais e parcerias pagãs. Nós vamos observar aqui o contexto que agora essa aliança toda estava sendo desonrada, principalmente pelo aval do ministério sacerdotal. Essa aliança estava sendo quebrada por promover agora alianças de relacionamento conjugal de um povo santo com um povo pagão. Ele diz assim: Judá tem sido infiel e a abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de deuses estranhos. Ele aqui está primeiro falando de Israel. Ele está dizendo, olha, Israel profanou essa aliança. Israel agora se tornou infiel, como uma esposa infiel agora, porque agora ele está se casando com pessoas, com deuses estranhos. E isso ocorria, de fato, isso estava acontecendo já no contexto de Israel. Lembrando aqui que nós precisamos, e aqui eu quero só fazer um parênteses, porque o texto cita Judá, onde fica ali Jerusalém, o local de adoração ao Senhor. O local de adoração ao Senhor tem sido profanado. Mas nós vamos olhar lá em Gênesis capítulo 38, versículos de 1 a 3, nós vamos observar que Judá, um dos filhos de Jacó, o único mencionado em Gênesis, que sai agora da sua família e busca uma mulher para si, junto aos cananeus. Um povo ao qual Deus havia determinado que não o fizesse. Isso é descrito lá em Gênesis capítulo 38, versículos de 1 a 3, onde diz: Aconteceu que nesse tempo que Judá afastou-se de seus irmãos e hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. E ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. E ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho, e Judá lhe deu o nome de Er. Nenhum outro filho de Jacó faz isso. Nenhum outro filho de Israel faz isso. Apenas Judá. Judá agora estabelece uma aliança com uma pessoa, com um povo pagão, através do seu casamento. E sabe qual é a história depois ainda? E lembrando, por exemplo, que em Gênesis capítulo 24, versículos de 2 a 4, o próprio Abraão mandou buscar uma filha para Isaque, não entre os cananeus. Ele dá uma missão para o seu empregado e diz assim: olha, vá, põe a mão debaixo da minha coxa e jure, para que faça um juramento com o Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, em meio dos quais estou morando. Abraão já havia determinado isso. Não se case com as filhas dos cananeus. Porque Abraão entendia que essa relação agora familiar apontava para algo maior. E quando você olha e continua lendo toda a história de Gênesis capítulo 38, uma história terrível. A própria esposa de Judá morre, os seus filhos morrem, e ali numa relação esquisita e terrível, Judá tem relação com a sua nora, Tamar. E ali tem todo um aspecto de maldição e problemas na vida de Judá. Não é à toa que agora nós vamos observar Malaquias descrevendo essa condenação a Judá. Porque lá em Neemias, capítulo 13, versículos de 23 a 29,
Isso já estava acontecendo. Neemias já estava condenando a prática sacerdotal de casar agora membros da família de Israel com povos pagãos. No finalzinho do texto, está pequenininho ali, eu coloquei só para você ver ali. Se você tiver bem de vista aí, você vai conseguir enxergar. Tá bom? Neemias condena os sacerdotes agora que estavam agora se casando com mulheres estrangeiras. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita. Sabe quem foi Sambalate? Terrível. Promoveu perseguição para com o povo de Israel no livro de Neemias. Por isso expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdote e a aliança sacerdotal e levítica. E aqui, irmãos, eu quero fazer só um parênteses. Pessoas que perderam a visão da aliança matrimonial e para aquilo que apontava. E diante disso, contraíram para si alianças que profanavam a aliança com Deus, que não apontavam a isso, que não apontava para aquilo, para Deus, que não apontava para a aliança para com o Senhor. E aí eu faço um parênteses. Pastor, então quer dizer que Deus está fazendo agora uma acepção de pessoas? Deus está sendo preconceituoso com uma raça? Quer dizer que esses povos sequer tinham Deus? Lembrando que, por exemplo, lá em Josué, capítulo 2, versículo 1, uma cananita, Raabe, uma prostituta, se converte. E agora é usada por Deus. E teme a Deus. E sabe o que Deus faz com essa mulher? Essa mulher depois faz parte aqui da própria genealogia do próprio Cristo Jesus. Uma cananita. Além disso, Ruth, capítulo 1, versículo 3, nos versículos 16 a 17, que não era um israelita, justamente agora, olhando agora para sua sogra, Noemi, diante de toda aquela tragédia, Noemi perde um pai, perde o seu marido, perde os seus filhos, e agora Noemi está numa situação deplorável, e volta para Israel, e agora, como é que eu vou cuidar das minhas noras? Nós temos essa declaração de Ruth, onde ela diz, ali no finalzinho do versículo, não insista para que eu deixe, nem obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu, e não insista para que eu deixe, nem te obrigue a segui-la, porque onde quer que for, irei eu, e onde quer que eu pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separará de você. Pessoas que não eram de Israel, estavam aqui se convertendo, estavam aqui tendo a visão daquilo que Deus havia estabelecido para com o povo. Essa é uma nação santa. Esse é um povo escolhido por Deus. Esse é um povo que faz parte da aliança com Deus. Mas havia ali sacerdotes, como nós vimos no texto, que estavam quebrando isso. Providenciando tipos de relações que não apontavam para aquilo que Deus estabeleceu. Esses sacerdotes perderam a sua visão do matrimônio, daquilo que o matrimônio simbolizava, daquilo que o matrimônio apontava, e promoviam esse tipo de matrimônio. E agora, essa relação pactual de adoração está sendo quebrada. Sabe quais as consequências disso? No finalzinho do versículo, lá em Malaquias, ele vai dizer assim: o Senhor eliminará das tendas de Jacó aquele que fizer isso, seja ele quem for, mesmo que apresente oferta ao Senhor dos Exércitos. O castigo para aqueles que estão profanando, quebrando a aliança, produzindo agora casamentos, alianças que não apontam para essa aliança maior entre Deus e o seu povo. Deus vai castigar. Por isso, irmãos, eu não vou entrar aqui muito no divórcio, porque eu vou entrar na próxima semana, mas não existe festa para o divórcio. Já viu isso? Você já viu isso? Vou fazer uma festa. Sabe por quê?
Porque eu larguei meu marido, larguei minha esposa. E põe no Instagram. Convido os amigos. A festa do divórcio. Não existe festa. Não existe agora alegria nisso. E é interessante porque agora líderes religiosos, nessa visão mundana do casamento, promovem isso até nos dias de hoje. Na própria igreja. Onde líderes religiosos agora incentivam membros a quebrar alianças. Ou produzem alianças que não têm nada a ver com Deus. Produzem aliança que não aponta para Deus e o seu povo, para Cristo e a sua igreja. Deu para entender aqui? Líderes religiosos que profanam o casamento, desrespeitam aquilo que Deus estabeleceu, porque por não apontar aquilo que Deus determinou. Líderes religiosos que casa e promove casamento de todo e qualquer tipo de coisa. Deu para entender? E eu vou depois aqui fazer as aplicações disso. O que isso implica, pastor? O que isso na prática traz? Porque isso só tem juízo. Porque isso agora só tem castigo de Deus. Por isso não é festa. Não existe festa de divórcio. Não existe alegria no divórcio. Não existe alegria numa união feita de uma forma errada. Não existe alegria numa união, numa aliança agora que não segue aquilo que Deus estabeleceu, que não aponta para o Senhor. Existe apenas conflito. Não é à toa que nós temos inúmeras situações e dificuldades na hora de casamento. Porque a gente entra nesse negócio que é muito bom casar. Amém? Ixi, acho que não, hein? Jovens, é muito bom casar. Viu, Tiago? Viu? Amém? É muito bom casar. Mas tem que saber para aquilo que o seu casamento aponta. Aquilo que esse relacionamento está apontando. Para aquilo que vai além dessa visão mundana do casamento. Porque hoje a visão mundana do casamento é o quê? Eu caso para ser feliz. Não é isso? Eu caso para resolver os meus problemas de tentação sexual. Eu caso... É isso? Você resolve seus problemas sexuais no casamento? É isso mesmo? Você resolve? Resolve? Depois você pergunta para os casados aí. Espera casar para você ver. Você resolve os seus problemas de carência afetiva de companhia no casamento? Você resolve isso? O que existe de gente só dentro do casamento não está escrito. Não está escrito. Você resolve agora a felicidade agora? Não, eu vou ser feliz porque eu quero ser feliz e eu vou casar. Sério mesmo? Você acha isso? Essa é a visão do mundo. Essa é a visão mundana do casamento. E isso tem sido incorporado por pastores, por líderes religiosos na igreja, pelos crentes, e aí casam mal. Estabelece uma aliança matrimonial que não aponta para algo maior. E isso distorce a imagem de Deus, aquilo que Deus quer promover. E isso afeta o seu culto a Deus. E isso afeta a adoração a Deus. Porque agora essa aliança passa a ser um escândalo, uma tragédia. Não é à toa que nós vemos toda semana líderes religiosos, membros da igreja, em escândalos matrimoniais, quebrando a aliança. Uma desgraça na igreja. Nós estamos vendo aí, não vou citar o nome aqui da igreja, né? Bombando na internet nas últimas semanas. Por todo tipo de escândalo do seu apóstolo. Ele é apóstolo. Todo tipo de escândalo. Escândalos matrimoniais. Que não apontam para aquilo que deveria apontar. Por isso não há paz quando essa aliança não é estabelecida nos termos de Deus.
Quando a pessoa chega e fala assim, olha, eu quero casar, pastor. Eu falo assim, cuidado. Eu pergunto para a moça assim, ele grita com a mãe dele? Ah, ele grita. Ele vai gritar com você. Ele é grosseiro lá na casa dele? É, ele vai ser grosseiro com você. Ele dá bica no cachorro? Ele vai dar uma bica em você. Ai, pastor, mas ela é linda. Ai, meus olhos, eu nem durmo à noite, porque agora ela é uma princesa. Ela lava a louça em casa? Não, porque tem lavadora, então você vai ter que comprar uma lavadora. Se você não tiver dinheiro, você vai arrumar problema. Ela respeita os pais dela? Não, ela trata a mãe dela como... Ela vai tratar assim você também. Ela muda de humor assim da noite, do nada, assim, de repente está bem, de repente está ruim? Assim, do nada. Tá bem, mas tá... Do nada, tá tudo bem. Basta estar tudo bem para ficar tudo ruim? Ela faz isso? Não se preocupe, vai acontecer isso no seu casamento. Já viu isso? Basta estar tudo bem para ficar tudo ruim. Aí você fala assim, não casa. Aí o pastor, pastor, está jogando praga. Nem vou buscar conselho com esse pastor aí da Vida Nova, porque esse pastor da Vida Nova, ele vai falar o que eu não quero ouvir, e eu não estou a fim de ouvir isso. Eu vou lá com aquele outro pastor lá. Eu vou lá ouvir o outro. Tem bem. Tem problema. Queridos irmãos, quando não se cumpre a missão de adoração, quando não se cumpre o seu relacionamento conjugal aqui, nessa aliança conjugal, não cumpre e não aponta para aquilo que Deus determinou, temos problema. E a implicação disso é que todo o ensino de Malaquias, ele é transportado para o Novo Testamento. Essa mesma ideia agora de o povo de Israel num matrimônio de aliança com Deus é transportada agora para a igreja numa aliança com Cristo Jesus. Quando nós observamos em Efésios capítulo 5, versículos de 21, 24 a 27, 29, 31 a 33. Paulo vai descrever essa mesma ideia de Malaquias. Sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo. Paulo falando para homens e mulheres, maridos e esposa, sujeitem-se uns aos outros. Não é gente com o bico grande, sabe? Bico grande, não vou baixar a crista, quem manda aqui sou eu? É isso? Não, sujeitem-se uns aos outros, no temor de Cristo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Deu para entender? Mulheres se sujeitam ao marido. Há uma sujeição aqui em relação ao marido, em relação também a isso, como a igreja se sujeita a Cristo Jesus. Ai, pastor, então quer dizer que o marido vai sujeitar agora que eu vou mandar nele. Entenda isso aqui, tá? Maridos, cada um ame a sua própria esposa. Eu gosto muito desse mandamento de Paulo para os homens. Porque para as mulheres isso aqui seria fichinha, certo? Mulheres, ame o seu marido. Tudo bem. Mas para o homem, e o homem sabe o que eu estou dizendo. Porque o homem demonstra o seu amor para a sua esposa. Ele é fácil de demonstrar o amor? E vai ficando velho, vai ficando pior. Né? Quando está lá namorando, te amo, te amo, te amo. Vai passando o tempo. Ei, você não fala mais que me ama. Você não fala mais, você não me elogia mais. Não é assim a reclamação? Você não lembra, você não me trata mais com carinho. Não é isso? Antes você ficava na chuva me esperando para levar embora para casa. Agora você sai com o carro em movimento e diz, entra mulher. Você já engata a segunda e se ela não correr, você espera, vou dar a volta no quarteirão e passa aí de novo. Ame. Porque o marido luta com o sentimento de amor. Nós, homens, temos a tendência de nos tornarmos mais egocêntricos. Olhar para o nosso umbigo. Quer ver um exemplo disso? Vou dar um exemplo aqui. O marido, sabe o que eu estou dizendo aqui? Vai lá. Prazer do marido sentar ali no sofá, com o controle remoto. E ficar ali, ó. Que coisa maravilhosa é aquilo.
E a esposa olha para aquele elemento e diz: o que passa? O que está acontecendo com aquilo? Quem é aquela pessoa? E ele está ali. Aí ela vem com o aspirador de pó. E você ali, ó, nada te tira dali. E você ali. Aí ela vem, começa a abanar o tapete. E aí a renite ataca também, você fica espiando. Mas você está ali, ó. Porque você é um homem valoroso, você é um homem obstinado. E você está ali. E ela está gritando. Aí ela bota um louvor até para te atrapalhar. Aí você põe um fone de ouvido. E você está ali. No seu mundo, na sua linha do tempo, lá da Marvel, lá, no seu universo paralelo. Não é assim? As mulheres entenderam o que é a cabeça do... E a renite está atacada lá, jogou tapete, jogou toalha, o cachorro já pulou por cima e você está. Deu para entender? Paulo vai dizer assim, ao contrário, Cristo ama a igreja, marido ame a sua esposa. Como? Sacrificialmente. Poxa, eu queria estar no controle remoto agora, hein? Mas não dá, tem que ajudar, tem que dar atenção para a bonita. Aí ela vai falar do trabalho. Aí ela vai falar com o cachorro. Ela vai falar. E você está ali, ô querida. E ela vai, e ela vai. Ela vai contar como ela acordou. E vai. Não é assim? E você está prestando atenção. Certo? Deixa ela cansar. E aí você está prestando atenção. Mas você não cansa nunca. Tá bom? Brincadeira, irmãos. É sacrifício. É o sacrifício de amor. Não só isso, mas ele diz assim também. Porque jamais... E ele vai dizer, porque ele jamais odiou seu próprio corpo, ao contrário, alimenta, cuida dele. Também Cristo faz isso com a igreja. Eis porque o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se assim os dois uma só carne. Grande é esse mistério, Paulo vai dizer. Mas eu refiro a Cristo e à igreja. Paulo aqui vai dizer assim, existe um mistério que eu não entendo, que agora essa figura matrimonial, essa aliança matrimonial ilustra, apresenta agora essa aliança de Cristo com a sua igreja. Isso é um grande mistério, porque é uma união de intimidade, é uma união agora cósmica que a gente não vai entender. Nem Paulo entende. Mas ele vai equiparar aqui a próprio Cristo com a sua igreja. Por isso, irmãos, a aliança matrimonial se refere também à nossa adoração. Não é isso que vai dizer lá em Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 3, onde João vê um novo céu, uma nova terra, e a primeira terra se passa, o mar já não existia, vi uma cidade santa, uma nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o noivo. Então vi a voz forte que vinha do trono, que dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão um povo de Deus, e o Deus mesmo estará com eles, e ele será o Deus deles. Deu para entender para aquilo que o seu matrimônio aponta? Crente, casado. Deu para entender que não é para você viver o casamento apenas para sua realização, satisfação apenas. Casamento ou pretensão de casamento, ele aponta, que não aponta para isso, é profanação, é desprezo para com a aliança. Por isso o casamento não é apenas satisfazer o meu ego, o meu suposto direito de felicidade, o meu suposto direito de realização pessoal. Você pergunta assim, para que você quer casar? Porque eu quero continuar uma família. Porque eu quero me orgulhar, ostentar a minha família e dizer, olha esse meu filho maravilhoso. Dá um trabalho danado. Mas não é para você ostentar, é para a glória de Deus. Porque eu tenho um suposto direito à felicidade, porque eu tenho um suposto direito de satisfação afetiva, de amor, de carinho, de afeto, de companhia. Não é verdade. Muitos casais estão sozinhos dentro de um contexto de casamento que não apontam para essa intimidade que Cristo tem com a sua igreja. O direito de satisfação sexual. É interessante, irmãos, que o fim do casamento não sou eu, mas é Deus.
Por isso o objetivo o objetivo do seu casamento é apontar para Cristo, sua aliança com a igreja por toda a eternidade. Para isso você está casado. Para isso você que vai casar precisa ter essa visão. Ilustrar isso para o mundo. Porque, irmãos, as pessoas no mundo estão de olho no seu casamento. Sim ou não? Sim ou não? Ela vai perguntar assim: nossa, Cláudio, você está casado com a Rose há quanto tempo, Cláudio? Como é que você aguenta? Pastor, não fala isso, né? Pela graça de Jesus, porque aponta para Cristo Jesus. Certo, Cláudio? Ó. Deu para entender aqui? Tiago, você tem certeza que você vai casar no fim do ano? Você está louco. Não é isso que você escuta, Tiago? Imagina. Léo, você vai casar? Você tem certeza mesmo? Nossa, poxa, mas ninguém está casando. Vocês vão se meter nessa roubada? É isso? Porque o mundo não tem a visão daquilo que o casamento está apontando. Mas o Léo, o Tiago, a Juliana vai dizer assim: vou, porque isso aqui está apontando para Jesus. Está apontando para Cristo Jesus. A relação dele comigo na eternidade. Deu para entender aqui? Na onde você se meteu? Não olhe para apenas o seu matrimônio no seu quadrado, na sua bolha. E Malaquias está descrevendo isso, que pela graça de Deus agora nós vamos trilhar esse caminho. E ele está apontando para isso, e o Novo Testamento também menciona isso. E aqui a gente precisa lembrar então: pastor, mas nós temos algumas realidades que não apontam para Jesus. E aqui eu quero destacar algumas aplicações. Onde o seu casamento, que se essa relação, essa aliança não aponta para Cristo, para essa aliança de eternidade, nós temos um problema. Como Malaquias está apontando aqui. Onde agora ele vai dizer que essa adoração ao Senhor está sendo profanada por más alianças. Mas eu quero só fazer um parênteses aqui. Primeiro, casamentos de crentes com não crentes. E aqui eu quero excluir um grupo de pessoas, como é descrito em 1 Coríntios capítulo 7, versículos de 12 a 14. Onde agora nós temos pessoas que estão chegando a Cristo Jesus e que se convertem e que um dos cônjuges não se converte. Um dos cônjuges não é crente. Paulo vai dizer assim: aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e essa concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se essa mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, não se divorcie do marido, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Relacionamentos como esse, relacionamentos onde pessoas agora chegam na igreja, se convertem, e um dos cônjuges não se convertem aqui. Apesar de não trazer esse ideal perfeito, como nós destacamos em Malaquias, como nós destacamos em Efésios aqui. Esse tipo de relacionamento não se enquadra numa profanação. Ele não vai agora se enquadrar num problema de não apontar para aquilo que Deus está determinando. Porque existe alguém ali que de alguma forma a sua presença é uma presença santificadora na vida daqueles não crentes. Como Paulo diz: esposa crente, você está santificando o seu marido, os seus filhos. Marido crente, que a esposa não é crente, você está santificando agora a sua esposa e os seus filhos. Não agora trazendo salvação a essas pessoas. Não simplesmente agora trazendo agora pela sua presença, descrevendo que essa santidade agora é oriunda de uma salvação pela sua presença. Não. Mas uma santificação presencial. Eu quero fazer aqui uma ilustração para você para a gente entender um pouquinho muito isso. Lá no escritório onde você trabalha, na firma onde você trabalha, todo mundo é crente? Todo mundo é crente? Mas você é um crente que está lá, no mundo, em torno de pessoas que não são?
crentes. A sua presença naquele local precisa santificar aquele local. Como? Com as suas atitudes em Cristo Jesus. A sua presença agora transforma aquele local. Se não transforma, tem algum problema com o seu testemunho. Se você entra na roda da piadinha, se é um mau funcionário, aí nós temos um problema, que você não está santificando. Está agora andando conforme aquelas pessoas. Deu para entender aqui? Mas se você é um crente de bom testemunho, paga o preço, inclusive, pelo seu bom testemunho lá na empresa, você está santificando aquele local. É a mesma coisa num lar, onde um cônjuge é crente e o outro não. Onde o marido ou a esposa quer uma coisa e você quer agora Cristo Jesus. E com muita sabedoria, muito cuidado, você agora vai trazendo a palavra, vai agora mostrando Cristo Jesus em sua vida para aqueles não crentes. E aqui eu oro pelas irmãs, muitas irmãs aqui na igreja, que vivem essa realidade com os maridos não crentes. Que Deus abençoe as irmãs. Que Deus as guarde. Mas lembre-se que Deus, na sua graça, está santificando aquele lar com a sua presença. Por isso, esposa, tenha muita sabedoria em nome de Jesus. Esposa, não afaste o seu marido não crente. Eu sei que muitas vezes eu sei que você passa por maus bocados. E é difícil. É difícil porque eu vivi uma família assim. Onde a minha mãe era crente e o meu pai não era crente. E como era difícil. Mas irmãs, lembre-se disso. Que a sua presença santifica aquele local. Os teus filhos que não são crentes. Irmãs aqui que continuam orando por filhos não crentes. Irmãs aqui que continuam lutando pelos seus filhos. Essa exortação não é para você. Porque agora, Deus agora vai te capacitar através da sua vida, que mesmo nessa não atingindo a totalidade daquilo que Deus estabeleceu para o seu casamento, ainda assim Deus vai trazer graça à sua vida. E ore para que o seu marido, os seus filhos se convertam em nome de Jesus. Orem por isso. Pastor, então que tipo de relacionamentos que são alianças agora que desonram e profanam a aliança com Deus? Como nós podemos aplicar isso? Crentes que se casam com pagãos que desprezam a aliança e para aquilo que ela aponta. Crentes na igreja que casam com uma mentalidade mundana e dizem assim: eu quero ser feliz, eu quero ter um relacionamento, custe a que custar, mesmo que ele não seja crente. Você está profanando aquilo que o casamento aponta e é sabido disso, mesmo assim você vai adiante. Você está profanando aquilo que Deus determinou. Você está colocando o seu desejo acima daquilo que Deus coloca. Deu para entender? Crentes que se casam com não crente, de plena consciência disso, estão desprezando aquilo que o casamento aponta de verdade. Crentes sabendo disso, que ainda insiste em contrair uma aliança que não está apontando para a realidade de Cristo e a sua igreja, estão profanando a adoração ao Senhor. Você perdeu a visão do que é casamento. Crentes estão perdendo a visão do casamento. Porque agora o desejo é suprir o seu direito, o suposto direito de adoração, de satisfação, de carinho, de sexo e assim por diante. Você colocou o seu desejo acima de Deus. E se você coloca o seu desejo acima de Deus, você não adora a Deus. Deu para entender aqui? Pastores que se colocam agora numa visão daquilo de uma aliança matrimonial, que é uma aliança matrimonial no mundo e que aconselha esse tipo de aberração conjugal também. Pastores que aconselham, por exemplo, o divórcio. Pastores que aconselham agora e promovem casamentos desse tipo, sabendo que vai ter um problema. Você está promovendo, pastor, uma aberração. Você está promovendo agora algo que deturpa aquilo que o casamento aponta. E eu já vi pastores promovendo isso em nome da sua popularidade. Mas ele tem o direito de ser feliz. Mas olha, afinal de contas, é difícil ficar sozinho. Mas olha, e pastores promovendo isso. Para que daqui a alguns anos, o
promovam também o divórcio. Não estão apontando, não está ensinando aquilo que o casamento aponta. Está ensinando apenas a satisfação conjugal conforme este mundo. Deu para entender? E aqui, irmãos, como pastor na prática, já perdi muitos, às vezes membros da igreja, pessoas que não querem mais buscar conselho comigo. Porque a pessoa chega, pastor, mas olha, esse jovenzinho, essa jovenzinha, pastor, essa pessoa é uma pessoa linda, maravilhosa, chuchuzinho, olha, pastor. E aí eu pergunto assim, é crente? Não, só falta isso. Qual é a minha resposta? Então falta tudo. Não se case. Por mais belo que seja essa pessoa, virtuosa que seja essa pessoa, você está entrando numa relação conjugal que não aponta para aquilo que a relação conjugal deveria apontar. Cristo e sua igreja. Você está desonrando a aliança conjugal com isso. Não se case. Pastor, então estou chateado, então vou sair da igreja porque lá o outro pastor faz. É assim que acontece. Porque agora as pessoas passam a buscar aquilo que elas querem ouvir. Por isso, pastor, faz casamento de crente com não crente? Não. Namoro do crente é um namoro missionário? É um namoro missionário? Ai, pastor, e se ele se converter? Então ora antes de começar a namorar. Evangeliza ele, discipula ele. Não dá beijinho, não fica se dando os amassos e depois evangeliza. Deu para entender? Ora para Deus quebrantar o coração dele, traz para a igreja, discipula ele, fala de Jesus. Eu me lembro de um rapaz assim na igreja que nós éramos membros lá em Sumaré. Ele gostava de uma moça e a moça não era crente. E ele falou assim para ela, olha, eu queria namorar, mas eu não posso como namorar com você porque nosso namoro não aponta para isso que Deus quer. Mas eu quero falar de Jesus para você. E começou a discipular essa moça. Começou a discipular, falar de Jesus e tudo mais. E aí, não é que o negócio desenrolou num casamento? E hoje são casados, crentes. Deu para entender aqui? Mas ele pagou o preço. E ele era zombado, inclusive, por outros jovens da igreja. Tem tanta aí outras. Não, mas o que importa é que ela seja salva em Cristo Jesus. Se ela não quiser namorar comigo, também não tem problema. O que eu quero é que ela creia em Cristo Jesus. Deu para entender aqui? Pastor, mas um casamento ou um namoro não crente pode ser melhor que casamento de muitos crentes e namoro de muitos crentes, não é verdade? Sim ou não? Você conhece não crentes muito bem casados? Sim. Você conhece crentes mal casados com vários problemas? Sim. Isso não significa nada, pois ambos demonstram que os seus casamentos não apontam para aquilo que deveria apontar. Porque se esse casamento, por melhor que seja, não tem Cristo, ele não tem nada. E se esse casamento de crente, ele é tão ruim que não aponta para Cristo, ele precisa consertar o casamento dele. Porque ele está desonrando uma aliança com Deus. Deu para entender aqui? Ambos estão errados. Não compare a sua vida com a vida do mundo sem Cristo Jesus. Deu para entender? Pastor, mas aquele injusto, aquele ímpio está se dando bem na vida. E eu vejo às vezes crentes comparando a sua vida em Cristo Jesus com o ímpio. Não compare a sua vida com o ímpio, compare a sua vida com Cristo, com o Senhor. Porque aquele está perdido. Por melhor que esteja, por melhor que seja aquele casamento, por melhor que seja aquela família, e a sua família, deu para entender, então não tem nada, porque tem Jesus, vão morrer, vão para o inferno, estão condenados. Agora, crente, se o seu casamento está ruim, não aponta para aquilo que deveria apontar, peça a misericórdia de Deus, Deus me ajude em nome de Jesus. Me ajude a apontar o meu casamento para aquilo que deveria apontar. Pastor, eu posso namorar, ficar, ter relações sexuais sem ter a pretensão de me casar? Preciso responder essa pergunta? Preciso.
Pastor, eu posso ir no acampamento de jovens, ficar. Pastor, eu posso ali, eu posso agora, já adulto, agora eu estou velho, agora eu já tenho uma outra vida, eu posso agora buscar namoro. Porque agora não. Deixa eu abrir não é só jovens, não, tá bom? Tem uma galerinha aí, mais velha, que está enfiando o pé na jaca. Tem uma galera da terceira idade que perdeu a vergonha. Perderam a vergonha. E acha que pode ter relação, que pode estar namorando, que pode, assim como se fosse um adolescente, livre, leve e solto. Que o adolescente também não pode, tá? Os velhos, os idosos. Que deveria ter noção. Outro dia eu fui ali no bairro ali, onde é o Senai ali. Como que chama aquele bairro do Senai? Aí em Anhangabaú, tem um clube ali, que tem a matinê dos veinhos dos bailes dançantes ali. Turma ali, tem um rastapé ali. Aí outro dia eu estava deixando o membro da igreja que mora ali perto, tinha uma senhorinha com vestido, a Linda falou que é vestido tubinho, eu nem sabia, né? Aquele vestido tubinho brilhante, saindo do bailão, e andando no meio da rua assim, parecia. E eu tive que parar o carro, porque ela não sabia para onde ia. Falei, para cá, acho que ela tinha tomado todas e estava lá, e não sabia para onde ia. E eu parei o carro, né? Parei o carro, deixei ela se inteirar para onde vai. Porque agora a turminha perdeu a vergonha. E os crentes, tudo bem que não são crentes lá, tá? Não são crentes. Mas agora a terceira idade, membro da igreja, achando que pode agora. Não! Ai, pastor, eu vou ali no médico, eu tomo até uma pílulazinha. Olha isso! Pastor, o senhor tem que falar um negócio. É porque perderam a vergonha. Cuidado! Você não pode usurpar e profanar aquilo que não pertence e que só pertence a uma aliança matrimonial. O corpo da sua namorada, o corpo da outra pessoa não pertence a você, a não ser que você case. É assim que funciona. Por isso, eu posso beijar sem estar casado, eu posso ficar beijando, eu posso ficar me agarrando sem estar dentro de um contexto. Não pode. Não pode. Porque você está defraudando o corpo do seu irmão. E sabe o que significa defraudar? Roubando aquilo que não te pertence. Você é um ladrão. Você é um ladrão. Pastor, e depois de casar? Depois de casar, meu filho, você planta bananeira. Aí, meu filho, cuidado, tá? Com moderação, para não quebrar. Pastor, eu posso ficar com as meninas? Você já viu isso? Tem um Dom Juan da igreja. O Dom Juan da igreja, ele já ficou com todas as meninas da igreja. Tem. Aqui não tem Dom Juan, não. Porque o Dom Juan já... A gente faz uma reunião dos homens, passa ali no corredor polonês e senta o sarrafo nele, aí ele já perde Aqui não tem Dom Juan. Mas tem igreja por aí que o cara é o Dom Juan. Ele vai para a igreja atrás das menininhas. Tudo bem? Comissão dos homens aí, vão fazer a comissão do corredor polonês, certo, Luiz? Vão encabeçar isso? Tá bom? Na linha. E você, rapaz que quer namorar a moça da igreja, tá bom? Não defraude a moça, não defraude o seu namorado. Haja certo, isso não te pertence ainda enquanto não casar. Deu para entender? Ande direito, vá conversar com o pai. Tem um lá que foi conversar comigo. Tem que falar, né, coitado? Vai conversar, pá. Leva uma pizza pro pai, Luiz. Hashtag fica a dica, leva o pai. Moça, não desperte o amor enquanto você ainda não é capaz de satisfazer o amor. Isso é descrito lá em Eclesiastes. A moça que fica tentando o rapaz, se esfregando, já viu isso? Não tente. Deu para entender? Porque o diabo tenta. Cuidado, está defraudando.
está defraudando, não está honrando, não está buscando a Deus. Jovens, inclusive, parem de viver um egoísmo, um individualismo, um egocentrismo, para viver uma aliança que aponta para algo maior, o casamento. Jovens, se casem em nome de Jesus. Viu, João Pedro? Se case em nome de Jesus, porque é para isso que o casamento está apontando. Olha só que maravilha. Olha isso, que bênção que é, porque agora, meus queridos irmãos, graças a Deus por essa aliança que Deus nos colocou, porque o casamento aponta para o Senhor. E aproveite disso, porque lá nos céus não tem mais casamento. Aí alguns vão dizer, amém. Mateus 22, 30 a 32, Jesus vai dizer assim, no céu não nos daremos em casamento, porque isso é uma bênção deste mundo, não é uma bênção do além, do outro mundo. Aproveite essa bênção agora, porque essa bênção está apontando para um relacionamento conjugal muito mais elevado que esse que você vive. Um relacionamento de uma aliança eterna com Cristo Jesus. E nessa aliança você não precisa estar mais casado, porque agora você é casado com Cristo Jesus. Amém? É isso. Louve a Deus. E eu quero aqui encerrar essa noite, porque o tempo já foi demais. Tá com a aliança aí, casado? Tá com a aliança aí? Dá um beijinho assim, ó. Se o seu marido, sua esposa estiver do lado, manda ele beijar aí, ó. Essa aliança. Diga, Senhor, eu quero honrar isso. Eu quero honrar essa aliança que eu fiz com essa bonita. Eu quero honrar isso. E aqui, irmãos, lembre-se que mesmo diante dessa situação, mesmo diante de outras situações terríveis que você tenha vivido, num pacto de aliança quebrado, Deus almeja para você e Deus tem preparado para você uma aliança maior em Cristo Jesus. Eu sei que tragédias ocorrem em nossa vida. Eu sei que terríveis situações nós passamos e alianças são quebradas, mas, irmãos, não perca a sua visão, a sua fé em Cristo Jesus. Porque você está caminhando para uma aliança maior em Cristo Jesus.